Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, o STF condena as 3 primeiras pessoas envolvidas nos ataques do dia 8 de janeiro. Todos condenados, como era de se esperar, e a penas bastante elevadas, também o que era de se esperar. Também era previsível que o plenário ia se dividir com 2 ministros, os indicados por Bolsonaro, votando de forma mais branda ou mesmo absolvendo os acusados da maioria dos crimes. Foi o que fez o ministro Nunes Marques. Mas a maioria do tribunal condenou essas 3 pessoas pelas práticas dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e destruição do patrimônio público tombado. As penas foram de 17 anos para 2 dos acusados e 14 anos para o terceiro. Penas bastante elevadas, que foram corroboradas pela maioria do plenário e que dão um recado para aqueles que financiaram os atos do dia 8 de janeiro e para aqueles políticos que estimularam o 8 de janeiro. Se as penas para esses operadores, digamos assim, foram bastante elevadas, o que esperar de penas que vão ser impostas a quem deu dinheiro para financiar os atos do dia 8 e para os políticos que iam se beneficiar disso? Certamente penas mais elevadas. Mas tem uma outra questão que é: o Supremo demorou 2 dias para julgar 3 processos. Como é que vai julgar as centenas de outros acusados? Essa é uma dúvida que fica. E aí, um bate-boca no plenário entre o ministro Alexandre de Moraes, relator, e André Mendonça, e um julgamento tomado por discussões políticas e também negacionistas na visão de ministros do Supremo. Para falar sobre isso, para falar inclusive sobre as distinções de votos e algumas questões técnicas que vão ficar para frente, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio, e Juliana Cesário Alvim, da UFMG e da Central European University. Tomás, eu queria começar com você. Tem muita coisa para a gente discutir, tem muita nuance nesse processo, mas queria que você apresentasse aqui para a gente o que aconteceu. Nós tivemos aí 3 condenados, penas altas. O que te chamou a atenção nesse primeiro julgamento dos atos do dia 8? Oi, Recondo, Juliana. Acho que o que me chama a atenção 2 coisas, né? Um é uma relativa união do tribunal em torno desse tema, que não é surpreendente. O Supremo tem estado unido há alguns anos já em torno da defesa das instituições e de si próprio, e que se tornou particularmente concreta nesse caso, né, em que o tribunal de fato e os outros poderes, a sede dos outros poderes foi invadida e destruída. Chama atenção, por exemplo, que há condenações em geral, né? A gente tem diferença tem 5 crimes diferentes, existem uma grande maioria do tribunal condenou os réus por todos esses crimes pelos quais eles foram denunciados, com alguma diferença pequena em relação à dosimetria, no caso do Zanin, né, ou seja, o tamanho da pena, mas em geral condenaram por todos. E daí nós tivemos algumas diferenças pontuais que são, às vezes, técnicas, sobre se você pode ser condenado por 2 crimes diferentes, que são parecidos, né, se um não absorve o outro, ou sobre questões de fato, né, que teriam a ver com absolvição, que a gente vai discutir isso aí. Ou seja, se foi provado que aquela pessoa específica cometeu aquele crime. Isso tudo apareceu no tribunal. Chama atenção, é interessante que nós continuamos vendo André e Cássio especificamente como sendo os únicos 2 ministros que insistem na ausência de competência do tribunal para julgar esses casos. Isso é relevante por quê? Isso é relevante não porque não seja uma tese em abstrato que possa ser discutida. A gente já discutiu muito, né, se esses casos não deveriam de fato ter sido na prática. E aí, Tomás, eu acho que a gente já discutiu, você está mencionando isso, em pelo menos 4 episódios a gente se debruçou sobre esse assunto, a competência do tribunal ou não para julgar esses casos. De alguma maneira, mas é que ela vai se concretizando, né? Tipo, então isso estava lá desde a abertura do inquérito, lá atrás, o primeiro inquérito, mas depois outros inquéritos foram se desdobrando e tem uma diferença entre um inquérito e outro, e daí eventualmente a gente tem esse cometimento desse crime no Supremo, que é, né,
e que acaba sendo objeto de novos inquéritos que se juntam a esses inquéritos anteriores e, eventualmente, a própria ação penal e agora o seu julgamento, né? Então, a gente tem esse processo. É interessante que o tribunal, bem ou mal, se uniu em todos os momentos para dizer sim. É competência do tribunal esses inquéritos, é competência do tribunal essas ações de maneira geral, e essas ações específicas, né? Porque a denúncia já tinha sido recebida, e isso foi algo que foi discutido no recebimento da denúncia. Ô, Tomás, é interessante que Cássio e André continuam dizendo a gente não devia estar julgando isso. Exato, eles insistem nisso, mas eu ia te fazer essa pergunta, porque nós vimos isso no julgamento do Mensalão, por exemplo. Né? No julgamento do Mensalão, no recebimento da denúncia, houve uma discussão se isso deveria ser, o Mensalão deveria ser dividido e pessoas sem foro mandado para a primeira instância ou não. E aí prevaleceu a tese de conexão. Mas quando houve o julgamento da ação penal, e a gente lembra disso, o ministro Lewandowski começou o julgamento se insurgindo de novo contra a manutenção do foro no Supremo. E a minha dúvida é, e aí o ministro Alexandre insiste, né, foram 1000 e tantas vezes que o tribunal decidiu que tem competência para julgar esse assunto. É normal esses ministros ficarem ainda discutindo competência, e pelo jeito vai ser assim nas outras 900.000 condenações que o tribunal pode impor. Mas não fica assim, não se curvam ao colegiado, me parece que é algo mais para ficar na história, algo para marcar uma posição, porque juridicamente o tribunal já decidiu isso tantas vezes e não vai mudar. Tem quase aí uma questão de personalidade na prática de julgamentos, né? Por que eu tô falando isso? Porque tem uma diferença formal entre alguém virar e falar voto pelo não conhecimento, porque e apresenta os argumentos porque acha que não é competência do tribunal. E alguém que diz, voto pelo conhecimento, me submetendo ao entendimento do tribunal, mas deixando registrado aqui Exatamente. Na prática, como o efeito prático dos dois casos você é uma minoria, você vai perder, ou você está permitindo... É praticamente simbólico, é quase que você querendo sinalizar... Exatamente, mas eu acho que eles querem deixar isso muito claro. Querem deixar muito claro para a história, para as redes, para a sociedade, que eles estão de um lado. Eu acho que isso fica claro, especialmente em outros momentos do julgamento, né? Acho que a gente vai entrar eventualmente no bate-boca, digamos assim, entre André Mendonça e Alexandre de Moraes, e ali sim, o ministro André Mendonça entrou em temas que são temas de rede social, né? E que foi exatamente esse tipo de... Temas políticos, de questão, né? Que não são... Temas políticos e narrativas que circulam, né? Análises, né? Quase que teorias quase conspiratórias, né? Mas eu acho que a gente está se antecedendo sobre por que conseguiu invadir, se não foi fácil demais, onde estava a Guarda Nacional, né? Ele levanta essas questões e o ministro Alexandre de Moraes imediatamente pega e fala, não, a gente não vai admitir que isso seja dito aqui no tribunal dessa maneira, né? Ele chama atenção para o número de pessoas que estão presas exatamente por não terem atuado como deveriam, membros dessas forças policiais e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu já me alonguei demais. Então, eu vou falar o seguinte, me chamou a atenção para essa relativa união e para essa diferença que é pontual. Me chamou a atenção também digamos assim, essa capacidade do ministro Alexandre de Moraes de gerar esse apoio em torno dele. E eu chamaria atenção, então, talvez só para uma última questão, que é a maneira como a diferença entre pessoas que tentavam, talvez, falar sobre a capacidade, né, uma narrativa que apareceu no tribunal, será relevante a capacidade ou não daquelas pessoas de fato derrubarem o governo, de fato ou não causarem um golpe de Estado, né, ou acabarem com a nossa ordem democrática, e pessoas e ministros que salientaram o contexto, falando, olha, não dá para falar do 8 de janeiro sem ignorar que nós temos anos de manifestações de autoridades Exato, e de políticos, o contexto, e né? de lideranças, falando exatamente que é isso que eles querem fazer. Derrubar o governo, fechar o tribunal, tirar os ministros dali e tudo mais, e inclusive, que termina inclusive nos acampamentos, na frente do exército, essa função. Então, eu acho que tem uma narrativa aí, eu acho que talvez seja relevante, porque a gente vai discutir muito isso, eu acho, na análise histórica disso, né? O quanto que o tribunal está sendo duro demais, não está sendo duro demais, 14 anos, 17 anos, aquelas pessoas, uma narrativa meio que as pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo, ou mesmo que soubessem o que queriam, são pessoas que estavam fora de si, que não tinham capacidade de fazer aquilo de verdade. Eu acho que tem um discurso de responsabilização
de chamar a responsabilidade pessoas que são cidadãos, que são adultos, né? E que foram um ato político e invadiram o poder público e que depois estão falando, eu não sabia o que eu estava fazendo. E eu acho que um pouco de, sei lá, eu acho que uma coisa que me lembrou um pouco disso eu acho que tem uma diferença, deixa eu terminar aqui, acho que tem uma diferença entre criticar o julgamento como sendo, você não está individuando o que a pessoa fez especificamente, e é importante para o direito penal individualizar o que uma pessoa fez especificamente, e criticar como se o tribunal não estivesse fazendo isso, ou seja, fazer um julgamento coletivo em alguma medida, e o tribunal falando, não é que eu estou fazendo um julgamento coletivo, é que a pessoa estava ali naquele momento, naquele grupo, numa manifestação num movimento coletivo, derrubar o governo. Exato. E fazer isso é fazer algo gravíssimo. Né? Isso estava nos grupos bolsonaristas, estava essa narrativa inteira. Vamos todos para lá ocupar para isso. Era o que estava nos áudios, né, dos grupos que a gente acompanhava. Eram grupos abertos, inclusive. A narrativa era essa mesma. O plano era esse falado pelos próprios. O que me lembra, inclusive, de uma anedota, quase uma piada que não é exatamente uma piada com função pedagógica, digamos assim, que fala: 4 pessoas estão sentadas numa mesa. Né? Um fascista senta nessa mesa. 5 fascistas estão sentados nessa mesa. Acho que tem um elemento de, a partir do momento que você está num movimento que está claramente fazendo um golpe de Estado, não dá para essa diferenciação entre eu estava ali, mas quase assim, eu estava ali, mas eu estava só quebrando as coisas. Eu estava ali, mas eu estava só invadindo. Eu estava ali. Eu acho que o tribunal também tentou, e no contexto, os ministros que chamaram atenção ao contexto, eu acho que o parte que estavam dizendo gente, a gente vai tratar vocês como adultos, como cidadãos responsáveis politicamente e, por serem responsáveis politicamente, responsáveis criminalmente. Se vocês fazem parte de um grupo que invade um poder com um discurso, se você de fato falou uma coisa específica ou não, a sua presença ali é parte da sua essência no que está acontecendo, né? E era realmente o plano. Tomás, deixa eu chamar a Juliana, a gente se alongou aqui bastante, porque eu queria ouvir a Juliana sobre 2 coisas que também me provocaram assim nesse julgamento. O primeiro, a forma como os advogados se manifestaram da tribuna. Porque no processo criminal eles têm, né, Juliana, 1 hora para se manifestar, para fazer a sustentação oral, mas eles foram bastante virulentos na crítica ao tribunal, nos ataques ao tribunal. E isso gerou entre os ministros certamente uma conversa antecedente de não vamos reagir a isso, afinal de contas a defesa tem lá o seu espaço, mas também gerou entre eles o comentário de que algumas daquelas pessoas que estavam ali estavam pensando mais nas redes sociais em falar da própria biografia do que realmente defender o seu cliente. E acabaram aí os clientes condenados também, uma profecia meio autorrealizável. A gente sabia que todos seriam condenados, enfim. E a outra coisa que me chamou bastante atenção nesse caso foi a reação repito, né, a reação dos ministros, que seria muito diferente em outro momento. A gente assistiu o julgamento do Mensalão, houve um advogado, a gente vai lembrar disso, né, que em determinada sessão foi para a tribuna, pegou o microfone e falou para o Joaquim Barbosa que não estava liberando o caso do seu cliente para julgamento e foi retirado pela segurança. Então, me chamou um pouco a atenção e me incomodou um pouco isso. E talvez a gente vá ver em todas as sustentações orais esse tipo de manifestação. Então, eu queria ouvir você, Juliana, que atua no Supremo como advogada. Como é que você viu esse movimento dos advogados e esse comportamento deles? Oi, Felipe, Tomás. Sim, também esse espanto eu compartilho com você. Para mim, eu acho que é um novo paradigma de advocacia no Supremo, né? Tanto em termos de forma quanto de conteúdo. Eu só queria primeiro chamar a atenção para o fato de que talvez esses advogados que se apresentaram ontem e anteontem, eles não sejam os pioneiros, não estejam inaugurando isso, porque a gente teve um antecessor que hoje é ministro do Supremo, que é o ministro André Mendonça, numa sustentação oral que nos impactou muito negativamente naquele julgamento sobre liberação de cultos e templos durante a pandemia do Covid na Páscoa, né? Ele, na época, advogando, defendeu de uma forma muito complicada, trazendo muitos argumentos religiosos e também numa forma que chamou a nossa atenção na época. Então, eu acho que essa escola de advocacia aí rendeu frutos e
se manifesta agora nessas manifestações que a gente viu. E como você falou, né, é uma questão de forma, a postura, a conduta, a maneira de se colocar, e uma questão de conteúdo, né? A gente teve um dos advogados, por exemplo, acusando um ministro do Supremo de ser uma ameaça à democracia, né? Um advogado que disse que a ameaça à democracia é afirmar que a eleição se toma, não se ganha, né? Fazendo referência a uma frase atribuída ao ministro Barroso, e o ministro Barroso teve que pedir a palavra na sequência para esclarecer que isso, inclusive, é uma montagem com uma fala que ele proferiu num determinado contexto específico que não tinha nada a ver com isso. Então, tem um problema em todos os níveis, né? Um outro advogado afirmando que os ministros são as pessoas mais odiadas no Brasil, todo esse tipo de afirmação. Então, acho que a gente teve isso, né? Essa advocacia aí diferente, que talvez, infelizmente, possa ser uma tendência, a gente vai ter que observar, né, se vários desses advogados agora vão ir com essa postura, né, que, como você mencionou, uma postura para a rede social, uma postura de VTZero, né, que alguns vão falar, e que o ministro Alexandre de Moraes falou, não duvido que vai sair vereador na próxima eleição, né, um pouco essa intenção que é para fora do caso, para fora dos autos, seus objetivos próprios de animar uma base ali, ou mesmo perseguir seus objetivos pessoais. E com relação à reação dos ministros, eu concordo com você, né? Houve esses esclarecimentos, houve essas ironias, né? O ministro Alexandre de Moraes fez algumas ironias nesse sentido, ironizou lá a confusão entre o príncipe do Maquiavel e o Pequeno Príncipe do Saint-Exupéry. A gente teve o Barroso fazendo esse esclarecimento, e a gente teve a ministra Carmen Lúcia dizendo que bom que temos uma democracia, que a advocacia é livre para vir aqui falar, né, o que quiser, defender pelas razões que quiser os seus clientes, porque se tivesse havido golpe de Estado, nada disso seria possível. Mas eu concordo que, comparado com outras coisas que a gente já viu no Supremo, é uma reação bem leve, e eu concordo com você que parece ter tido a intenção de não dar palanque. Você lembrou esse caso do ministro Joaquim Barbosa, eu lembro de um outro, né, que por muito menos, porque a advogada em questão havia se referido aos ministros por você e não Vossa Excelência, o ministro Marco Aurélio passou um sabão completamente injusto, exagerado, acusado, né, com razão, de machista à época, em uma advogada que estava na tribuna, né, que o único desrespeito teria sido usar o pronome de tratamento incorreto. Foi uma reação bastante virulenta por parte do ministro Marco Aurélio à época, nem de perto comparável à reação muito mais amena que a gente viu nos ministros essa semana, durante acusações assim muito graves, direcionadas da tribuna. A contaminação política, né, Juliana, eu não vou dizer contaminação política, mas todo o enredo político que está em torno disso, e a disputa política que se trava nesse processo, em torno desse processo, acho que faz com que os ministros tenham que lidar com isso dessa outra forma também, né? Mas eu também queria te ouvir sobre o ministro André Mendonça. Você falou da advocacia dele, ele quando a AGU que fez essa sustentação oral, e a gente falou bastante dessa sustentação oral aqui, e os ministros do Supremo bateram nele por conta disso, mas ele, como ministro agora, no seu voto, ele também trouxe elementos de uma narrativa política bolsonarista para a sua manifestação, né, dizendo da facilidade com que as pessoas entraram na esplanada dos ministérios, colocando em dúvida onde estava a Força Nacional, a atuação do Flávio Dino, como se o governo também tivesse se beneficiado e até facilitado a entrada dessas pessoas, né? E aí foi o que gerou o bate-boca. Mas queria te ouvir também sobre isso, sobre essa narrativa do próprio ministro, e aí descambou um pouquinho o julgamento, até foi mais ameno do que no passado, até porque depois houve um pedido de desculpa de ambos, mas queria te ouvir sobre isso, sobre essa narrativa dele. Sim, o ministro André Mendonça, ele encampou completamente essa narrativa conspiratória, né, bolsonarista, muito mais, por exemplo, do que o ministro Nunes Marques, que não se referiu a isso. O ministro André Mendonça disse, olha, eu não quero entrar no mérito, mas... E aí começou, né? Muito estranho que as forças de segurança não tenham feito nada, é muito esquisito que o governo não tenha poder... Levantando como se o governo tivesse, talvez até contribuído, né, para o episódio do 8 de janeiro. Né, Juliana? Incompetente foi. Incompetente está claro que foi também. E, claro, a Polícia Militar facilitou, e isso é definidor.
da situação. Ninguém segura a esplanada sem polícia militar. Mas é isso que você está falando, né? Ele trouxe para esse elemento, trouxe para esse julgamento a narrativa que está completamente fora dos autos, inclusive, né? Sim. E o ministro Alexandre de Moraes assim, e eu vi esse bate-boca e até se referindo, falando, olha, você foi ministro da Justiça, eu também fui, a gente sabe que tem tais e tais limitações, que a gente precisa da autorização do Distrito Federal para agir, etc e tal, e é interessante na gravação, né, que a gente vê um falando, o outro falando, e quando a câmera abre, está um do lado do outro, realmente, e o bate-boca está se dando ali a 2 palmos de distância, né? Agora, apesar de um pouco chocante, assim, impressionante essa postura do ministro André Mendonça, eu quero lembrar aqui, só também, né, para a gente, na linha daquilo que a gente volta e meia fala, que parece que mais recentemente alguns ministros, os ministros indicados pelo Bolsonaro, eles estão estressando condutas que já estavam muitas vezes presentes no tribunal. Então, às vezes, eles não inventam uma coisa nova, mas eles estressam, eles amplificam aquilo para fora, né, do... Porque, assim, se a gente, por exemplo, se a gente lembrar aqui do ministro Gilmar Mendes durante a discussão sobre financiamento de campanha, ali foi um momento conspiratório também por parte do ministro do Supremo, né? Acho que o ministro Gilmar ficou horas e horas e horas falando sobre uma conspiração dos autores da ação com o Partido dos Trabalhadores, etc., algo que não existia, que nunca foi demonstrado, e que dominou um pouco ali, naquele momento, o voto do ministro. Então, pode ser que o contexto fosse diferente, mas estava ali, já não inaugurou, mais uma vez, não foi a primeira vez que uma narrativa conspiratória, né, fantasiosa teve no plenário do Supremo pela via de um dos ministros. Não é sem precedentes, definitivamente. Não, isso chamou muita atenção, até em certa medida pela desnecessidade disso, né? Eu acho que talvez voltando... Pois não tinha porquê, né? Porque, assim, como você bem disse, o ministro Cássio, que até absolveu por mais crimes que o ministro André Mendonça, então o voto dele foi mais benéfico aos réus, não entrou nesse tipo de questão, e tem uma semelhança relevante entre o voto do ministro Barroso e do ministro André Mendonça, né? Que tem a ver com aquela discussão inicial que a gente já mencionou, né? Que tem a ver, né? Entre os 5 crimes, para ficar claro para quem está ouvindo a gente, entre os 5 crimes pelos quais eles foram acusados, né? Há um crime que é chamado de tentar abolir o Estado de Direito, né? Que é o 359L, que eu vou ler para as pessoas terem bem claro o que significa, que é tentar, e é muito importante que está escrito tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E o artigo 359-M, que seria o de golpe de Estado, que é tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, né? Então, um deles que é abolir o Estado de Direito, e para fazer isso, tenta impedindo ou restringindo o exercício dos poderes, né, o legislativo, o judiciário, o executivo, e o outro está tentando depor, né, o governo legitimamente constituído, então quer trocar o governo. E tem uma discussão relevante ali entre eles sobre se você, ao fazer um, você está fazendo o outro necessariamente, se um crime absorve o outro, se você absorver tem a ver com isso, né? Você vai ser condenado 2 vezes pela mesma coisa. Há situações em que um crime absorve o outro. O exemplo típico se eu usar violência contra uma pessoa é um crime, mas se eu uso de violência, talvez, para cometer um roubo, né, pode ser que a pessoa seja, na verdade, condenada por roubo, porque o roubo já inclui a utilização de violência para subtrair algo daquela pessoa e assim por diante. Essa é uma discussão de direito penal em abstrato. É interessante que o ministro André Mendonça ele entrou em questões que eram, às vezes, tinham a ver com isso, que era uma questão técnica, ele podia dar um voto simples dizendo acho que absorve. Ele entrou em questões que tinham a ver de fato com aquelas pessoas. Então ele dizia, deixando claro, ele as absolveu do crime de tentativa de golpe de Estado, né? Porque acho que ele acha que era inegável que elas estavam impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, dado que elas invadiram, por exemplo, o prédio do Supremo, que é um dos poderes constitucionais, mas ele estava falando, elas não estavam tentando dar um golpe de Estado, né? E daí entra aquela discussão. Ou não tinham condição de dar o golpe. Porque elas não tinham condições, né? E isso é importante também, porque é claro que o crime é tentar,
porque, e o ministro Alexandre de Moraes bateu muito nisso, outros ministros também, porque se você consegue, não tem nem julgamento. A pessoa que dá um golpe de Estado bem sucedido não vai ser julgada pelo tribunal, porque ela deu um golpe de Estado, né? Então os ministros não estarão lá para fazer valer as regras anteriores ao golpe de Estado. Então é claro que o crime só é julgável se há uma tentativa que falhou, né? Então, eles tentaram dar esse golpe de Estado. Mas a questão que eles estavam entrando mas para tentar, você tem que ter, no mínimo, condições de tentar, né? Uma questão, alguém que não tem condições sequer de conseguir, a condição, né? Condições de conseguir de alguma maneira, e assim por diante. E eles estavam assim, não, eles não tinham nem condições. E o ministro da Mendonça entrou como se eles estivessem, na verdade, pedindo que alguma outra força desse o golpe de Estado. Então, se eles estavam lá pedindo que as Forças Armadas interferissem e dessem o golpe de Estado, elas não estavam propriamente dando o golpe de Estado. Elas estavam interferindo no exercício de um poder constituindo, tentando abolir o Estado de Direito, talvez, porque esse é o tipo, mas o golpe de Estado seria dado para uma outra força que eles não tinham condições de fazer aquilo. Essa é uma distinção que pode ser relevante dogmaticamente, mas os ministros ali falaram que não, eles querem separar as duas coisas, dizendo que, inclusive, as duas coisas aconteceram, né, porque eles estavam tentando abolir o Estado de Direito ao interferir naquele poder, por exemplo, e eles também estavam tentando trocar o governo, o representante eleito legitimamente, no caso o presidente Lula, que eles queriam tirar aquele governo e colocar outro no seu lugar. Então seriam as duas coisas. E eu acho interessante você pegar e falar que foi isso que levou a discussões sobre, por exemplo, se eles tinham condições ou eles não tinham condições, o que eles queriam, o que eles não queriam. O ministro André Mendonça chegou a falar algo que foi curioso, em que ele falava que, na verdade, para você dar um golpe de Estado, você teria que não ter só atos de destituição, mas de estabelecimento de uma nova ordem jurídica. Então, que eles teriam que, aquelas pessoas tivessem que ter provas, aparentemente, que elas tivessem decidido o que elas vão fazer com o Congresso, o que elas vão fazer com o STF. O que governo vai colocar no lugar, né? Com a imprensa, que governo que vai, como se eu tivesse, assim, aparentemente, então você precisa ter cientistas políticos e constitucionalistas, amadores ou não, em meio a golpes de Estado, pessoas pensando esses desenhos, senão não configuraria. Então, entrou nessa discussão e foi esse tipo de discussão que acabou descambando para entrar essas narrativas sobre se teria sido fácil demais, porque isso tinha a ver com as condições deles, porque eles não tinham condições. Mas eles invadiram. Me parece que o que aconteceu em sequência foi, mas eles invadiram, mas será que não foi fácil demais assim? Mas é quase como se fosse uma coisa tem a ver com a outra, né? É aquilo, mas é aquilo também, né, Tomás? Se você deixa a sua casa aberta, não significa que alguém possa entrar e roubar alguma coisa. E ficou parecendo dessa discussão que é política e está na CPI, o ministro André quis transplantar para essa discussão. Aí, quando tem o bate-boca, ele fala, não, vamos voltar para o caso concreto. Eu falei, não, mas peraí, quem tirou do caso concreto não foram os outros ministros, foi ele próprio com essa discussão política. Não, eu acho, e aqui eu acho importante citar o ministro Alexandre de Moraes, que a gente mencionou, mas eu queria citar ele expressamente, e foi aí que o ministro Alexandre de Moraes disse, é um absurdo, com todo respeito, Vossa Excelência querer falar que a culpa do 8 de janeiro é do ministro da Justiça. É um absurdo quando 5 comandantes estão presos, quando o ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos, jogou o celular dele no lixo e foi preso. Isso são coisas que o ministro Alexandre de Moraes disse. Então, o que o ministro Alexandre de Moraes está dizendo talvez tenha sido fácil demais, mas ter sido fácil demais tem a ver com outros crimes que foram cometitidos, pela aparentemente PM, que estão sendo investigados, por exemplo, por gente da PM. Dado que, inclusive, as pessoas que talvez não atuaram como deveriam por sua omissão ou colaboraram de alguma maneira, e foi por isso que talvez tenha sido mais fácil do que deveria, são parte desse movimento e estão sendo investigadas, eventualmente denunciadas, eventualmente condenadas pela sua participação em facilitar exatamente. Ô, Tomás, eu tinha te interrompido em algum momento para te perguntar uma outra coisa que tem a ver com essa distinção, né, e a absorção de um crime pelo outro. Porque o ministro André absolvia por um crime e dizia que havia absorção, como você já explicou. E o ministro Barroso? Qual é a diferença do voto do Barroso para o voto do André? Porque também parte desse pressuposto de absorção. E aí eu vou mais. Em algum momento, o ministro Gilmar Mendes falou, ao final do seu voto, dizendo, olha, essa é uma questão que talvez a gente tenha que debater no futuro de verdade. Mas não agora, porque agora a gente está vendo só uma porção do que está acontecendo, não estamos vendo o todo. Mas é possível que lá na frente o Supremo estabeleça essa discussão também com o ministro Gilmar, dizendo, olha, talvez a gente tenha que discutir isso também. Mas queria te pedir essa ajuda para fazer a distinção do voto do Barroso do voto do André Mendonça.
Me parece que o ministro Barroso votou pela absorção nesse caso concreto. Ele achou que nesse caso concreto as duas coisas não se distinguiam. É uma posição defensável. Até acho que a gente estava falando isso agora há pouco, né? O professor Davi Tangerino, que é um penalista, professor, deu uma entrevista hoje, se não me engano, ou ontem, falando exatamente que ele concordaria com esse posicionamento do ministro Barroso e que é, em parte, o posicionamento do ministro André. Eu só chamei a atenção para a distinção porque me parece que o ministro André faz duas coisas diferentes, né? E o ministro Alexandre de Moraes faz ele pontuar isso. Me pareceu, pelo voto dele, que ele estava tanto achando que absorvia, quanto dizendo que absolvia. Então ele estava dizendo as duas coisas ao mesmo tempo, dizendo que os dois tipos, um incluía o outro, e que se você cometeu um, você não podia ser condenado pelos dois, mas também que, dado que aquelas pessoas não tinham condições fáticas, nananana, que na prática elas não estavam cometendo aquele crime. Então ele está fazendo duas coisas. Mas ao ministro Barroso, eu acho que a questão dele é puramente uma questão de absorção, e me pareceu uma questão de absorção nesse caso concreto. Não significa necessariamente que sempre absorve, mas me pareceu que nesse caso concreto... Mas mantendo o golpe de Estado, né? Mas mantendo o golpe de Estado. Não só de instituição, mas o golpe de Estado. E acho que isso é importante. E aí que eu queria chamar a Juliana de novo, porque a gente estava aqui no chat. O Supremo está também contando para a história e oficializando a narrativa dos fatos, ao condenar essas pessoas e dizer muito claramente e reagir, como o ministro Alexandre reagiu, a essas outras teorias, né? E a gente teve, né, Juliana, aqui um vocabulário novo. Eu tinha escrito isso, né, no mensalão, todo mundo começou a discutir teoria do domínio do fato, e agora nós temos o crime multitudinário. E aí acho que vale a pena a gente também falar um pouquinho sobre isso, porque muito do que os advogados estão se batendo não, mas o meu cliente não quebrou nada. O meu cliente estava só lá, até o ministro Alexandre falou de domingo no parque, né, um passeio no parque, e depois isso gerou uma outra discussão entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Nunes Marques, Gilmar Mendes dizendo, não foi um domingo no parque, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, e falou para o ministro Nunes Marques, a sua cadeira estava lá no meio da praça, e aí o ministro Nunes Marques reagiu para dizer que a frase não era dele, mas enfim, Juliana, crime multitudinário, isso explica tudo? Isso é suficiente para não haver uma distinção de fato da conduta de um e de outro? O Tomás trouxe bastante essa questão dos tipos penais e da absorção de um pelo outro. Acho que a outra questão jurídica do julgamento é essa que você adiantou, né, do crime multitudinário, e que é uma questão de direito, mas que envolve ou de alguma maneira até passa por cima dos fatos concretos, pelo menos nos termos que a defesa estava querendo apresentar, né? Então, a defesa de cada um dos réus argumentou, olha, o meu cliente aqui, ele não quebrou nada, não tem prova disso, ou não tem prova dele quebrando, também não tem vídeo, e aí cada um tinha a sua peculiaridade, de onde cada um estava, o que cada um fez, um estava portando um canivete, o outro não, enfim, e aí também era interessante como cada defesa usava o elemento do outro caso para dizer, olha, mas o meu era diferente, porque o meu não tem vídeo sentado ali na tribuna do Senado, não, o meu é diferente, porque não estava carregando nenhum tipo de arma, enfim, essa discussão de fatos, ela um pouco foi de alguma maneira desconsiderada pelos ministros do Supremo na maioria, porque se aplicou justamente essa ideia aí de crime multitudinário, que olha, você pode não ter sido efetivamente ou subjetivamente responsável por aquele ato, mas você estava ali na turba, na multidão que deu causa àquele conjunto de atos, né? Então você responde pelo resultado. Esse é o argumento, né? E aí vários dos ministros usaram, né, a analogia do crime de linchamento. O ministro Alexandre de Moraes falou, olha, então o indivíduo que não necessariamente é aquele que dá aquele golpe de misericórdia, a última facada, ou soco, ou sei lá o quê, que mata a vítima ali do linchamento, mas ele participou em alguma medida daquilo, estava ali na turba, então ele vai ser responsabilizado, sim, por essa morte, né, por esse homicídio. Então, é um pouco esse o argumento, mas da mesma maneira que o domínio do fato, assim, que, claro, teve toda uma discussão à época se estava sendo, inclusive, aplicado corretamente, né, conforme a categoria em si preconizava, nesse caso também, assim como no domínio do fato, existe uma preocupação de como é que isso vai ser aplicado por aí afora, né? Que é uma preocupação, né, que a gente sempre tem. Se a gente pensar aqui nas manifestações de 2013, né, por exemplo, sei lá, as pessoas estavam na rua, eventualmente algumas pessoas ali se inflamam e vão depredar alguma coisa, vão quebrar alguma coisa, ou
sei lá, vão até mesmo invadir a sede de um poder público. Todos são responsabilizados por isso? Quer dizer, claro que existe uma diferença, eu diria. Naquele caso lá, a intenção era pacífica, era um protesto, que houve uma movimentação. E o que os ministros estão frisando, nesse caso específico do 8 de janeiro, desde o começo, o objetivo era golpe, era invasão, isso está em todas as mensagens, isso está desde sempre na convocação. Tudo bem. Mas acho que essa diferenciação, em casos futuros, vai ser extremamente importante. E é curioso que o ministro André Mendonça usou esse argumento, né? Ele falou, olha, dificilmente o Supremo vai julgar alguma coisa parecida de novo, mas é muito possível que primeiras instâncias aí pelo Brasil afora se deparem com casos desse tipo ou casos parecidos. Então vamos né, não expandir isso, etc. Mas acho que, não chegando ao mesmo resultado do ministro André, eu acho que é uma precaução válida, né? Estabelecer muito bem quais são os limites disso, quanto que se aplica, porque senão, de fato, pode gerar, né, uma perseguição generalizada, uma intimidação que acabe comprometendo o direito de manifestação, de reunião, né, a possibilidade das pessoas protestarem. Então, eu acho que é uma questão sensível que está no centro, está no coração desse caso que a gente está vendo. Ju, eu acho que esse é um ponto importante, e eu achei, e é interessante que exatamente, né, os ministros, por isso que eu falei, os ministros chamaram muita atenção para o contexto, né, e parece que tinha essa narrativa, quase como, e olha que eu não acho que ajudaria, né, se você focar só no 8 de janeiro, mesmo assim já tem elemento suficiente, mas os ministros estavam se recusando também a aceitar que a gente falasse só do 8 de janeiro ou só daquela pessoa, falando, olha, o 8 de janeiro existe num contexto da invasão da Polícia Federal alguns dias antes, existe num contexto desses acampamentos, existe num contexto, e foi curioso que eles foram voltando nesse contexto, falando dos atos de 7 de setembro. Exatamente, dos dois 7 de setembro. Né, me chamou a atenção que houve até, inclusive, menção à famosa gravação da reunião ministerial do governo Bolsonaro, em que se fala sobre prisão de ministros do Supremo. Sobre prisão de ministros do Supremo. Foi até curioso, nesse momento, até umas coisas que eu até perguntei para o Recondo, que eu não lembrava, assim, o André Mendonça estava naquela reunião e o Recondo me disse que não, ele lembrou adequadamente, e no final eu ainda vou falar disso, no livro do Recondo, que a gente ainda vai mencionar aqui, ele explica por que o André Mendonça não estava naquela reunião. Mas, de qualquer maneira, me chamou a atenção, assim, nossa, não dá para a gente esquecer também que o ministro André Mendonça, se ele não estava naquela reunião, aquela era uma reunião ministerial de um governo do qual ele foi ministro, né? Então isso é tudo parte de um contexto do qual se está discutindo ali. E também, e essa questão de invasão, e é complicado a gente, né, a gente acreditar, acho que é uma questão importante, é complicado a gente, como pessoas que se preocupam com liberdade de manifestação e com a devida aplicação do direito penal, que a gente simplesmente confie em declarações do tipo, abstratas, do tipo, não se preocupa, a gente sabe a diferença. Porque, em alguma medida, em alguns momentos, parecia que era isso que eles estavam dizendo. Não se preocupa, a gente sabe a diferença. O contexto exige... é outro. Né? O contexto é outro. Tudo... É verdade, pode ser outro. É verdade, mas é importante eles deixarem claro o que especificamente no contexto que difere. Porque é para isso que serve uma decisão servir de precedente para outras julgações possíveis, outras decisões futuras. A gente ter claro e dizer, não, mas eles disseram que o que difere é A, o que difere é B. Mas eu só chamaria a atenção para também em relação a isso, os ministros gostam muito de invocar suas próprias experiências, seus conhecimentos, né? Então, já mencionou que o ministro André Mendonça falou da experiência dele como ministro da Justiça, o ministro Alexandre de Moraes falou, eu também fui ministro da Justiça, então a gente teve um embate de 2 ex-ministros da Justiça dizendo que eles sabem o que é ser ministro da Justiça, e o Gilmar Mendes, falou assim, eu estou aqui há muito tempo. Aqui há muito tempo é engraçado, aqui onde, né? Aqui pode ser muitos lugares, pode ser no Supremo, que ele está há muito tempo. Ainda mais ele, que já passou por tantos lugares, né? Pode ser no governo, pode ser em Brasília. Eu achei que claramente ele queria dizer em Brasília, no governo, né? E ele estava falando, invasão ministerial já aconteceu mesmo, mas não é a mesma coisa. Não vamos tentar dizer que nem toda invasão é igual. Não é o ato de invadir que torna uma tentativa de golpe de Estado. Não é o ato de invadir que faz com que aquilo seja uma tentativa de abolição do Estado de Direito, né? Não é isso que a gente está dizendo. Então, pelo menos eu diria isso. Por um lado, eu acho que tem uma preocupação que eu compartilho com a Juliana, isso tem que estar claro no voto, porque no futuro a gente pode ter manifestações que sejam diferentes delas, que tem algum ato de violência ou que tem algum tipo de invasão, e isso não significa necessariamente uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de abolição do Estado de Direito. Dizer simplesmente a garantia somos nós e a nossa capacidade de diferenciação não é suficiente, mas é importante que eles estavam invocando isso, e eles estavam, inclusive, invocando essa dizendo, não, a gente não acha, ninguém está dizendo aqui,
isso é bom para ficar registrado, ninguém está dizendo aqui que aquelas coisas que aconteceram no passado eram como essas. É importante dizer que não tem nada como isso. Quando a gente fala de algo como isso, a gente fala de 64. Então, e aí que vem a questão de, porque o Felipe falou, né, só a importância da condenação também como tentativa de golpe. Né? A importância de registrar isso, não só juridicamente, criminalmente, exatamente, mas dessa forma. Mas historicamente, o Supremo está dizendo nesse julgamento que houve, sim, uma tentativa de golpe. Não houve uma manifestação violenta, não houve uma manifestação sem controle, não houve uma invasão, não houve uma mera depredação de patrimônio público tombado. Né? Porque senão entra em história assim. O 8 de janeiro, o que é o 8 de janeiro? O dia que teve depredação de patrimônio público tombado. Não, o que houve ali foi uma tentativa de golpe. E acho que isso é importante ficar registrado, e contexto não tem jeito, contexto é parte disso, e o contexto é o contexto daquele dia, mas é o contexto daquela semana, daquele mês, daquele ano, e em certa daquele medida, governo. 4 anos de todo esse governo. E foi isso que o Supremo, inclusive, disse, daquele governo, e aí foi o que a gente mencionou no começo, né? Se para essas pessoas que são os bagrinhos, o ministro Alexandre já disse, os financiadores e os políticos que estiveram envolvidos certamente vão ter um tratamento mais pesado ainda. Vamos aqui nos encaminhando para o final, e eu queria chamar a Juliana para a gente falar de algum fato da semana que saia dessa pauta. Juliana, o que você destacaria? Destacaria 2 coisas. A primeira, liberação para julgamento da DPF 442 sobre aborto. Né? Existe uma grande expectativa sobre esse caso, a gente já falou várias vezes que a ministra Rosa foi um dos poucos casos que ela levou para a presidência, que há a intenção de julgar, mas o tempo está se esgotando e todos se perguntam quando que esse caso entrará na pauta. O caso foi, então, liberado para julgamento, mas sem data de julgamento. Então, não se sabe como esse caso vai ser e quando esse caso vai ser julgado. A gente tem agora 2 semanas para que isso aconteça, já que a posse do ministro Barroso é no dia 28, e se aguarda ainda, no caso, até decisão sobre quem são os amici curiae habilitados. Então, esse caso aí é um caso que ele tá se desenvolvendo a conta-gotas no gabinete, né? E criando muita expectativa como que ele vai se desenrolar, e, enfim, acho que é algo muito importante que alguma movimentação relevante vai acontecer nas próximas 2 semanas, e certamente a gente vai voltar para comentar aqui. Ô, Juliana, a gente ficou conversando durante a semana, né? Não há nenhuma expectativa sobre esse processo terminar agora, né? Esse julgamento terminar em breve. Assim, a ministra Rosa pode pautar, mas você mesmo já ouviu de articulações para ter pedido de vista, ou se fosse no plenário virtual ter destaque, e aí jogando isso para frente, né? Isso, acredita-se que isso vai acontecer e que talvez seja uma estratégia que os 2 lados estejam pensando, né, em interromper esse julgamento agora. De qualquer jeito, é importante que tenha barulho, que tenha mobilização em torno disso, né, para que isso esteja na agenda e na preocupação das pessoas que se preocupam com direitos fundamentais, com saúde pública, com direitos reprodutivos. Então, isso é muito importante, mas, de fato, muito improvável que o julgamento termine. De qualquer forma, há uma expectativa de que o voto da ministra Rosa seja um voto relevante e, por isso, importante que seja depositado, que esteja depositado, e, em qualquer hipótese, ainda que fosse no plenário virtual, esse voto ele ficaria lá. Como a gente sabe, não existe substituição do voto que já tenha sido depositado, então o voto dela estaria garantido, né, dentro do processo. Então, acho que isso é muito importante. E é importante que a sociedade esteja atenta também, né? Um caso muito importante. A Suprema Corte do México acabou de ter mais uma decisão favorável ao direito ao aborto há poucas semanas atrás. Recentemente também a Corte Constitucional da Colômbia deu uma decisão favorável à descriminalização do aborto, fora a Argentina, né, que teve esse avanço pela via legislativa. Então, é um momento importante, relevante na região toda. A gente tem também as novas diretrizes sobre aborto da Organização Mundial da Saúde, de 2022, que claramente prescrevem como uma questão de saúde a descriminalização do aborto. Então, existe toda uma compreensão sobre esse assunto, né, que é compartilhada nesse momento por todas as pessoas preocupadas com os direitos fundamentais, com os direitos humanos, e seria muito importante que o Supremo Tribunal Federal aderisse, né, a essa tendência. E, se me permite, eu chamaria a atenção para mais um caso que foi decidido aí na última semana, que foi a declaração da constitucionalidade da contribuição assistencial a trabalhadores não sindicalizados, né?
Então, aquela contribuição sindical obrigatória ela foi extinta, né, na reforma trabalhista, mas a discussão era sobre se isso poderia ser fixado, se algum tipo de contribuição poderia ser fixada por acordo ou convenção coletiva, e como forma a restabelecer algum tipo de custeio, né, para as instituições sindicais. O que é interessante nesse caso é que ministro Gilmar Mendes, né, alterou o seu posicionamento para acompanhar o voto do ministro Barroso no sentido da constitucionalidade da contribuição sindical. Então, é interessante ver ministro Gilmar Mendes, ministro Barroso votando juntos num caso relativo a direitos trabalhistas. Então, acho que tem alguns elementos interessantes nesse caso aí, que revelam coisas também sobre a dinâmica atual do Supremo. Tomás, e você? Fato da semana. Fato da semana. Eu também vou mencionar dois. Um que tem a ver com o nosso episódio anterior, em certa medida, né, que tem a ver com as nossas discussões em episódios anteriores sobre a descriminalização de drogas, um caso que está pendente de julgamento, uma questão pendente, uma questão que está na pauta, digamos assim, na verdade, há algum tempo no tribunal, e que nós tivemos votos na semana anterior, e o que eu ia chamar a atenção era para o fato de que, diante do posicionamento do Supremo, o Pacheco, né, o presidente do Senado, propôs uma PEC, na qual ele diz especificamente uma PEC proposta pelo próprio Rodrigo Pacheco, que o presidente do Senado é relevante, por ser ele o presidente do Senado, obviamente, dizendo que estabeleceria que a lei considerará crime a posse e o porte, independentemente da quantidade de entorpecentes e drogas afins sem autorização em desacordo com a determinação legal regulamentar. Então ele está dizendo que não interessa a quantidade, sendo exatamente na linha contrária do Supremo, que estava caminhando para, no mínimo, descriminalizar a posse até uma determinada quantidade, né, até um certo limite. Por que isso é relevante? Eu sempre tenho essa dúvida, a gente discute muito sobre isso. Tem PEC toda hora, qualquer pessoa propõe uma PEC, isso não significa que isso vai para frente, que isso não vai para frente. Ninguém está dizendo que necessariamente a Constituição vai ser emendada nesse sentido. Mas ela é relevante não só pelo tema, mas pelo fato de que, vindo de quem vem, presidente do Senado, algumas coisas é de supor, né? Uma é que ele tem todo o poder e capacidade de conseguir movimentar essa PEC para que ela tramite com uma certa velocidade. Ele não é um senador sem nenhuma grande influência ali dentro, que não consiga navegar a máquina do tempo procedimental. Então, se isso vai ir para o CCJ, vai ser decidido no CCJ, iria para plenário, não tem nenhuma dúvida de que, caso ele quisesse, o presidente do Senado conseguiria movimentar para que essa PEC fosse votada no Senado com alguma velocidade. Então, chama a atenção que, se isso não acontecer, isso tem um significado. Se ele tem o poder de fazer isso andar, isso não andou, isso tem algum significado. Outra coisa é que, para além do tema em si e para além da questão em si, isso está numa linha de manifestações do Senado, especificamente, mas dos poderes legislativos, tentando, às vezes, toda vez que o Supremo decide questões que eles consideram que entram na área de legislação, na área dos poderes deles, como seria esse caso, eu acho que muitos senadores e deputados consideram que seria uma área de decisão deles, de marcar essa posição, marcar quem decide sobre isso é a gente, vocês estão invadindo os nossos poderes. Então, é relevante que eles estejam fazendo isso nessa semana, é relevante que estejam fazendo em relação a esse tema. Claro que tem questões de base eleitoral, isso pode ser relevante para a base eleitoral do Pacheco, pode não ser, de outros senadores. Tem um monte de coisa que uma PEC significa, né? Você pode estar sinalizando para o seu eleitor, você pode, de fato, estar tentando mudar a Constituição porque você discorda daquela interpretação, ou você pode estar, na verdade, tentando marcar a posição, que é uma posição institucional. Eu sou presidente do Senado, como presidente do Senado, é meu poder, é meu dever, e é natural que eu tenha um discurso de defesa das prerrogativas dessa casa, e toda vez que eu sinto, ou que o número suficiente de senadores e deputados sentem que essas estão sendo invadidas, eles vêm a mim, eles esperam de mim um posicionamento de defesa da casa. É importante que eu faça isso, tanto para que eles sintam que eu estou fazendo o meu papel, até porque, se eu quiser continuar ou ser de novo o presidente dessa casa, é importante que eles me vejam como um defensor das prerrogativas dessa casa. Então eu chamaria atenção para isso. Acho que inclusive nesse momento, então a gente vê essa relação ambígua do Senado e das casas legislativas com o Supremo há algum tempo, né? Então teve uma certa união com o Supremo. Exatamente, o Pacheco no passado ele mantinha esse alinhamento, mas pelo jeito os planos políticos também mudaram. Ele já trocou algumas
declarações com o ministro Barroso naquele evento da Uni. No caso de piso de enfermagem, disse que vai reagir, recorreu da decisão do Supremo, impondo alguns limites à vigência do piso de enfermagem, e agora, em mais essa, numa virada um pouco conservadora que ele está fazendo, certamente com vistas em legitimidade interna e também um plano eleitoral, sem dúvida alguma. Isso, então acho que eu chamaria atenção para isso, e, como eu já tinha anunciado, tem tudo a ver com o episódio de hoje, e mesmo que não tivesse, é um fato da semana, mas além de tudo tem tudo a ver com o episódio de hoje, que o livro do Recondo com o Luiz Weber, O Tribunal, como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária, está agora disponível para compra, é um livro da Companhia das Letras e já está disponível para compra. É um livro que fala muito exatamente sobre isso, como o Supremo, a atuação do Supremo durante todo esse período que a gente viveu, e que, em certa medida, não tem como estar no livro o julgamento dessa semana, então ele é um ótimo complemento para tudo que a gente tem discutido aqui. Ele fala de muita coisa que aconteceu antes, e assim, na linha, da mesma maneira que o livro anterior do Recondo, os 11, o livro anterior do Recondo, que também tem a ver com isso, que é Tanques e Togas, que fala sobre a atuação do Supremo durante a ditadura de 64, então o golpe que foi conseguido ser cometido versus o golpe que não foi conseguido ser cometido. Tem toda uma lista de livros aí que eu acho que quem acompanha o podcast teria interesse, e esse, que é o mais recente, certamente é um livro excelente que todo mundo deveria ler. Tomás, a família agradece. E só para dizer uma coisinha do livro sobre esse ponto que você mencionou, né? É óbvio que a gente não podia antecipar o julgamento, a gente tinha que fazer um corte no livro, em algum momento a gente tem que parar de escrever e parar de apurar. O corte era pré-8 de janeiro, e aí veio o 8 de janeiro, e a gente teve que reabrir todo o trabalho de apuração, mexer no livro, e relatar o que aconteceu no 8 de janeiro, mas a gente traça no livro um roteiro, uma história, que ela deixa já o que vem pela frente já engatilhado, porque era muito previsível que isso ia acontecer, o Supremo condenar essas pessoas, não tinha nenhuma dúvida de que isso aconteceria. Então não é um livro que a gente deixa marcado no tempo, mas tenta descrever o que aconteceu e já projetar um pouquinho do que ia acontecer. Tomás, obrigado. Juliana, muito obrigado também. Semana que vem a gente volta com mais um Sem Precedentes. Até lá. Até lá. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.